Oi, Ju. Boa noite. Estou só aguardando um pouquinho e já vou começando, porque esse recurso tem um horário, né? Ele é limitado, nós temos 59 minutos, então eu vou começando aqui. Bom, em primeiro lugar, queria falar para vocês boa noite, obrigado por participarem. E eu queria falar que isso, na verdade, é um método, né? Um método de aprendizagem que eu faço para mim mesma e tento compartilhar e, se puder, né, ajudar alguma psicóloga ou psicólogo a refletir sobre a sua prática, eu já fico muito satisfeita. Uma pessoa só que, compartilhando esse momento, reflita sobre alguma questão que envolve a psicologia o meu objetivo. Então eu fiz uma pergunta para mim mesma e eu vou contar como eu fiz essa pergunta e quais as conclusões e hipóteses que eu formulei sobre a beleza corporal, né? Por isso que a live, eu acho que eu botei um título, mas eu não sei se tá certo aí, se vocês veem esse título, que é a psicologia corpo e beleza, né? A pergunta que eu fiz para mim sobre isso foi o seguinte: qual o papel da psicologia nas questões sobre a beleza corporal? Por que eu fiz essa pergunta para mim, né? Eu estava tentando entender por que eu tinha me interessado por esse tema. Então, não é apenas uma questão clínica, né, que aparece no consultório, que me fez ficar pensando. Certamente é, mas não é só isso. Eu estava conversando com dois colegas cis, uma psicóloga e um psicólogo, grandes amigos meus, e num dado ponto da conversa a gente falou das questões estéticas, né, que estão acontecendo, né, e a minha colega, a psicóloga Mariana, ela me mostrou um Instagram com processos de harmonização facial, né? E eu fiquei muito impressionada, eu nunca tinha visto com a grande transformação que é possível com esse tipo de técnica, né? Então, eu fiquei abismada com aquela transformação, a harmonização facial era o rosto das pessoas, né? Homens e mulheres, e eu fiquei muito impressionada com o avanço tecnológico em relação a isso. Esse foi um deflagrador. Depois, eu andei comprando num site algumas roupas, e minha filha também, e uma coisa me chamou a atenção. Eu comprei um casaco bem macio, bem fofinho, e a modelo era muito bonita, e a roupa nela ficava muito linda, né? E não fica desse jeito quando a gente veste em casa, né? Esse foi um outro deflagrador. Minha filha achou a modelo também muito bonita, muito elegante, ela era de uma beleza ímpar, a modelo. E as roupas nela ficavam maravilhosas, né? Era um site que a gente comprou pela internet. Bom, outra coisa que tem me chamado a atenção muito e tem constituído um desejo, né, até para mim, eu estou vendo muitas pessoas fazendo tatuagens muito bonitas, né? Então, outro dia eu fui no supermercado rapidamente, um mercado bem pequeno, e a caixa, ela é já uma mulher muito bonita, e ela tinha tatuagens muito lindas no braço, assim, ela estava com o braço, o tempo esquentou aqui na minha cidade, ela estava com o braço à mostra, e dava para ver as tatuagens. Eu tenho várias pessoas que eu atendo que também têm tatuagens, e isso tem se constituído, eu coloquei assim, eu tenho cada vez admirado mais as pessoas boa noite para todo mundo aí que está entrando agora, que fazem tatuagem, e eu mesma tenho o desejo de fazer uma específica e ainda não enfrentei esse desejo, não coloquei ele em prática, né? Eu chamo do corpo tela, né? Como uma pintura mesmo, como uma obra de arte quase, de tanta qualidade que as tatuagens vêm ganhando, né? Na forma, na precisão, no desenho, na beleza mesmo, tá? E além do que eu tô com um problema de saúde e eu tô às voltas com o meu próprio corpo, que vai precisar passar por
procedimentos, intervenções, né? Então, isso tudo foi se juntando e eu estou mostrando um pouco como é que eu penso, né? Que raciocínio que eu vou tentando construir sobre tudo isso, né? Essa questão da doença, né? As dificuldades que o nosso corpo, belo ou não belo, dependendo de como a gente vai encarar isso, nos impõe, né? O corpo nos impõe essas dificuldades que são de ordem psicológica, emocional, afetiva, né? A questão da nossa autoimagem, a questão de como a gente se apresenta ao outro, né? E aí, nesse percurso de pensamento, eu fui raciocinando, fui lendo, e aqui eu já faço minha primeira ressalva para as psicólogas e psicólogos, né? Eu não encontrei um texto de psicologia satisfatório sobre a beleza, né? Então, eu nem vou indicar nada aqui, porque eu ainda estou incomodada com o que eu li e não me satisfez, né? Então, eu encontrei alguns textos, um texto de psicanálise, encontrei algum texto que falava um pouco da questão da psicologia evolutiva em relação à beleza corporal, encontrei um texto de antropologia, né? Mas a dica que eu vou dar por enquanto é a história da beleza, né? Não é de dentro da psicologia. É a História da Beleza, é um livro lindo, belíssimo, pelo menos na minha concepção. Tem muitas reproduções de obras de arte através da história, né? E é um livro organizado pelo Humberto Eco. Esse sim, eu acho que eu deixo aqui de sugestão para vocês, tá? Então, nesse percurso, né, eu vou falar para vocês uma frase que eu aprendi estudando psicologia, mais especificamente o livro O Brincar e a Realidade, do Winnicott. É um livro bastante conhecido, né, dentro da psicologia, um livro muito bem escrito, né? Eu li uma frase nesse livro, O Brincar e a Realidade, eu tenho a edição da editora Imago, de 1975, tá lá na página 154, nessa edição pelo menos, né? E isso me ensinou muito sobre o corpo e a beleza corporal e a beleza, a nossa autoimagem, né? Isso me marcou durante muitos anos, desde que eu li isso. Então, eu vou iniciar então as minhas reflexões por esse ângulo, né? Olha o que o Winnicott diz. O que vê o bebê quando olha para o rosto da mãe? Sugiro que normalmente o que o bebê vê é ele mesmo. Em outros termos, a mãe está olhando para o bebê e aquilo com o que ela se parece se acha relacionado com o que ela vê ali, tá? Isso eu demorei alguns meses para entender, estudando o Winnicott, a obra do Winnicott, eu gosto muito dos livros do Winnicott. Eu fui entendendo, né, que a nossa autoimagem, as nossas questões corporais, elas vão acontecendo na relação, né, naquilo que as outras pessoas indicam para a gente, mostram para a gente e nos atribuem, né? E isso vai ser muito importante para depois eu conversar com vocês sobre uma das minhas, digamos, conclusões nesse breve estudo sobre a beleza corporal. Isso posto, essa frase do Winnicott, eu acho que vale a pena vocês irem lá direto no texto Brincar e Realidade para lerem sobre isso. Isso me ajudou muito a entender as agruras do corpo, a beleza do corpo, como as pessoas se relacionam com ele, tá? E eu vou começar então também falando de alguns produtos culturais que me incomodavam e me incomodam ainda. E eu não sei se vocês conhecem a música Marina Morena, do Dorival Caymmi, né? Eu sempre impliquei com essa música. Eu não cancelei o Dorival Caymmi, nem cancelarei. É um clássico da música popular brasileira, né? Mas essa música eu sempre impliquei com ele, porque ele canta assim, né? Muito bonita a melodia da música, né? Não sei se vocês já ouviram, olha só. Marina Morena, Marina, você se pintou. Marina, você faça tudo, mas faça um favor. Não pinte esse rosto que eu gosto é só meu.
Marina, você já é bonita com o que Deus lhe deu. Eu sempre impliquei com esses versos, né? Porque me chocava muito, né? Não pinte esse rosto que eu gosto e que é só meu, né? Isso coloca uma série de questões para gente que me foram ajudando a pensar, né? De quem é a beleza, para que ela serve, né? Então eu vou questionar, inclusive, algumas questões da beleza como atrativo sexual, como atrativo de conquista, como atrativo de desejo, né? Eu acho que a beleza a gente pode pensá-la em outros sentidos, tá? Bom, aí lá fui eu tentar ler um pouquinho, né? E levei um susto que me deixou até feliz. Hoje eu estou feliz, embora esteja cansadinha aqui, mas estou feliz, né? Eu ando muito incomodada com a questão da DSMtização, eu chamo assim, tem aí no Instagram meu que eu já fiz um post sobre isso, da psicologia, né? Eu vejo cada vez mais colegas se utilizando das descrições diagnósticas do DSM, que são descrições da psicopatologia psiquiátrica, né? E eu acho que isso tem matado a capacidade de pensar singularmente das psicólogas e psicólogos. Todo mundo sabe disso, eu já falei disso em todo lugar, eu aproveito para falar disso, né? E aí eu fui olhar no DSM os seguintes transtornos que tinham a ver com a questão do corpo, né? Das alterações na percepção do corpo, né? Eu fui olhar os transtornos de sintomas somáticos e os transtornos dismórficos corporais, tá? Eu olhei esses dois ali, eles estão lá no mesmo capítulo, e aí eu levei um susto, né? Por quê? Olha só, psicóloga e psicólogo, que interessante. Isso me deixou feliz e é uma coisa para a gente reconhecer e entender. E no nosso diálogo com os colegas psiquiatras, as colegas psiquiatras, também a gente poder construir, né, uma prática mais sólida, mais consistente, que atenda às necessidades das pessoas que vêm buscar auxílio na psicologia e na psiquiatria. O transtorno de sintomas somáticos, ele mudou, né, da versão 4 para a versão 5 do DSM. E adivinhe, está lá escrito, é só ir lá e ler, né? Eles dizem que o critério principal de um transtorno, que era o antigo transtorno de somatização, né? Transtorno somatoforme, eu acho que se chamava, é que lá atrás ele era principalmente caracterizado por problemas atribuídos ao corpo que não tinham uma explicação médica, que a gente não conseguia achar a causa daquele problema. Então, eles eram vistos como transtornos psicológicos, psiquiátricos, né? Porque o médico não encontrava a causa desses sintomas e eles eram uma interpretação, uma criação ali da pessoa por motivos emocionais, motivos psicológicos. Mas eis que eles dizem que agora o principal critério não deve ser esse, deve ser o entendimento das razões que aquela pessoa tem para sentir um transtorno no corpo. Ou seja, o valor está na interpretação dela. Isso, minha gente, eu queria avisar que é freudiano. Quem fez isso há um século atrás foi Freud. E no DSM ainda está mantido os transtornos conversivos como nomenclatura, tá? E eu fiquei assustada, né? Talvez eles escondam a base psicanalítica do DSM, talvez não, talvez seja um retorno às interpretações mais singulares de cada um de nós. E foi isso que me deixou feliz, né? Se eu estou preocupada com psicólogas e psicólogos presos a nomenclaturas, transtorno tal, o que é ansiedade, dentro de uma ciência descritiva como é a psicopatologia, também tem lá dentro do DSM pessoas mais preocupadas, né, com a questão da interpretação de uma percepção de dor, de doença no próprio corpo, né?
E isso, então, constituiu uma surpresa para mim nessa reflexão sobre o corpo e sobre a beleza do corpo, mas aí uma reflexão da psicopatologia do corpo, né? Isso está nos transtornos de sintomas somáticos. E qual é a base dos transtornos dismórficos corporais? Aí é a percepção de um defeito no corpo que deve ser arrumado, modificado, a pessoa ficar presa nesse defeito corporal, nessa questão que se coloca para ela como muito importante. Mas na nomenclatura, na explicação do DSM está lá. O que importa é como essa pessoa interpreta isso, né? Não se você acha ou não doença no corpo dela, né? Mas como ela constrói o sentido disso. Isso me deixou surpresa, né? É um livro muito grande, ele está por aqui, não sei onde eu deixei. Bom, e eu não tinha lido tudo, li isso agora nessas minhas reflexões. Essa foi a minha primeira surpresa aqui que eu compartilho com vocês, tá? E aí eu fiz algumas hipóteses, olhando para as questões, né, estudando, né, tá? Na verdade, algumas premissas para a gente entender a questão da beleza corporal, beleza ou ausência da beleza, né? A primeira premissa, tá? Eu acho que isso não são hipóteses, mas são premissas do trabalho com a beleza e com a beleza do corpo, sobretudo, né? De cara eu já vou dizer que eu não vou definir a beleza, né? Por quê? Há uma disjunção, tá? Fundamental entre a imagem de si e a imagem de beleza, tá? Aquilo que a gente entende como belo nem sempre se conecta com a nossa imagem de si, tá? Daí a gente ter uma presença de uma insatisfação com o próprio corpo que se apresenta ao longo da história em homens e mulheres, tá? Isso para mim é uma premissa do trabalho com a beleza corporal. Há uma disjunção fundamental entre a imagem de si e a imagem de beleza. Eu acho que isso é muito importante para nós, psicólogos e psicólogos, tá? E aí eu fiquei pensando no modelo, essa foi uma reflexão muito boa também de fazer, né? Será que essa disjunção, como vem apontando várias pessoas, ela se deve à imposição de padrões de beleza? Certamente sim, tá? Mas eu acho que a gente tem que considerar na nossa escuta das pessoas sobre a própria beleza ou sobre a não beleza de si, a seguinte questão: a autoimagem muda e o que a pessoa considera beleza também muda, né? Então, além de haver uma disjunção da imagem de si e da imagem do que é belo para cada um de nós, por conta dos modelos de beleza, a gente tem que pensar também na própria mudança pessoal de cada um de nós, né? Aquilo que um homem, uma mulher achava e considerava belo em si, num determinado ponto da vida, muda e se altera, e essas disjunções vão acontecendo o tempo todo, né? E elas, para mim, são fontes do que a gente tem que perceber, do que a gente tem que entender aí em relação à beleza corporal, tá? Então, uma primeira premissa é essa. Deixa eu beber um pouquinho d'água. A segunda questão, que eu acho que é uma premissa para o nosso trabalho, né? É que a questão da beleza, ela, ao contrário do que a gente pode pensar, uma beleza capitalista, uma beleza incentivada com a venda de produtos de beleza, eu estava lendo que a venda de produtos de beleza no mundo inteiro é incrivelmente alta, né? As tecnologias da beleza, a beleza, a questão da imagem bela do corpo e da modificação do corpo para que ele fique belo, ela não é nova, ela atravessa a história em todas as culturas, né? A gente tem definições de beleza históricas e até lendo um texto, o autor é um antropólogo, eu não gostei do texto, mas ele faz referência a Vênus de Milo, que é uma representação de beleza do mundo greco-romano, né?
parece que a Vênus de Milo tem várias... A Vênus, Afrodite, tem várias representações. E a Vênus de Milo foi encontrada no mar, ela estava... a estátua está sem braço, mas ela é considerada um padrão de beleza greco-romano, né? E uma senhora, parece que a senhora era de Portugal, viu, e ela falou assim, eu não sei por que tanta gente vai até lá ver a Vênus de Milo, que pode achar naquela estátua sem graça, cheia de bexiguinhas. Bexiguinhas eu acho que são as celulites, né, que foram esculpidas no mármore, e por isso ela também é considerada uma grande obra de arte, ela é muito bem trabalhada, né? Então, assim, a gente tem representações de beleza ao longo da história e a gente tem movimentos de direção à beleza ao longo da história. Eu tive a sorte de visitar, o prazer de visitar as termas de Bath na Inglaterra, né? Os banhos romanos de Bath é uma fonte termal que foi usada pelos romanos quando ocuparam a Inglaterra, né? Ela é um centro cultural agora, né? E as águas termais ainda estão lá, né? A gente não pode tomar banho. Eu soube que outro dia uma mulher se jogou lá e tomou banho, foi um auê, mas ela é histórica, né? É um museu, na verdade, né? E eles colocaram pessoas vestidas como as pessoas à época romana e elas mostravam a maquiagem, os perfumes que se usavam naquela época e até deixavam a gente provar, né, e experimentar. Foi muito interessante. Então, essa é uma outra questão, né? Isso não é um fenômeno de agora. A gente não pode olhar para o século XXI e achar que a gente está prisioneiro de uma beleza modelar. Isso vem através da história. Isso tem a ver com o que o Winnicott coloca para a gente, né? O olhar do outro é atributivo e a gente está sempre também em relação, né? E isso aconteceu através de toda a história e de todas as culturas, né? Então, a beleza atravessa os tempos e as culturas, mesmo que cada um de nós produza um critério de beleza privado e particular, tá? E um exemplo que eu lembrei na hora para estudando, fazendo as anotações, são as ditas mulheres girafa, né? Até um jeito pejorativo de falar. Elas são ali da fronteira de Myanmar com a Tailândia, né? Não sei se vocês já viram. Elas, por uma questão cultural, elas vão colocando anéis de metal no pescoço e dizem que o pescoço delas cresce, mas eu li que não é verdade. É que esses anéis vão pesando muito, eles podem ser até 25 anéis, né? E o ombro é que vai baixando, né? Isso aqui tem uma pressão para baixo pelos anéis, né? E elas são consideradas, quanto mais anéis elas possuem, mais belas elas são consideradas, né? Então, isso está atravessando todos os tempos e todas as culturas. A gente não pode achar, como algumas vezes me incomoda muito ver as psicólogas e psicólogos dizendo agora, hoje em dia, a mulher faz isso, o homem faz aquilo para ser bonito. Não, essa preocupação com o corpo belo, ela é presente em todos os tempos históricos, em todas as culturas, tá? Enfim, isso é um alerta e é uma premissa para o trabalho com o corpo, com a beleza corporal, tá? Outra coisa que eu acho importantíssimo dizer, a beleza não é uma questão feminina, tá? A beleza não é uma questão de um gênero só, né? Ela é uma questão de todos os humanos, né? Qual seja o gênero, hoje em dia até com as questões, né, das pessoas que estão colocando para nós a questão não binária, né, do gênero, e isso é importante dizer. Isso não é uma questão feminina, e se nós incorrermos nesse erro, o nosso trabalho pode ficar prejudicado com as pessoas, né? Achar que isso é só uma questão das mulheres, não é, né? É uma questão de todos os humanos em várias épocas históricas e em várias culturas, tá? Um exemplo disso são os dandies do final do século XVIII e início do século XIX. Não sei se vocês já ouviram falar dos dandies, né? Eram homens muito produzidos, muito bonitos, né? No Brasil a gente tem alguns exemplos de dandy. No Brasil, no Rio de Janeiro, tinha o João do Rio, né? Um escritor
um cronista famoso do Rio de Janeiro, era considerado um dandy. Acho que, eu não sei se eu estou me esquecendo de um famoso dandy da Inglaterra, né? Esse termo parece que surge entre a Inglaterra e a França, no século XVIII para o século XIX, e eles eram homens considerados muito belos, que cultivavam toda uma produção corporal, de roupa, até de maquiagem, de cabelo, de postura. Isso era considerado fundamental. E isso a gente também vê nos nossos dias, né? Os homens também preocupados com a beleza corporal. Então, esse é um preconceito que eu acho que ainda permanece. Atribuir as questões corporais. As mulheres ainda fazem mais cirurgias plásticas? Talvez sim, né? Mas eu não acho que isso limite a nossa percepção de que a beleza corporal é uma questão humana e não somente das mulheres ou dita feminina, tá? Isso é uma outra coisa que eu queria falar também. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Meia hora, beleza. A outra premissa para se trabalhar, até por isso tudo que eu postulei aqui, é que não há uma definição possível de beleza, tá? Isso não é possível e a gente não deve incorrer nesse erro dentro do nosso trabalho, tá? Não há uma definição possível de beleza. Ela é construída socialmente, ela é construída historicamente, ela é construída individualmente, subjetivamente. E é muito difícil a gente chegar a uma definição de beleza. E lembrar que ela não é só dependente também dos modelos, há várias interfaces, e que ela muda para uma única pessoa ao longo do tempo de vida dessa pessoa, tá? Então, isso é algo muito importante também. A gente pode até falar da psicologia da percepção, né? A beleza tem a ver com as leis da percepção. E a gente aprende na faculdade, lá em psicologia, né? As psicologias da atenção, da memória, da percepção, que as leis da percepção são atravessadas pelos elementos culturais. Nem tudo aquilo que chega através das sensações, através dos sentidos, né, que são as sensações, para virar uma percepção, já inclui os determinantes socioculturais, né, do contexto onde a pessoa vive, tá? Então, a gente tem que lembrar aí das leis da percepção. Não há uma definição possível de beleza. E nós, como psicólogos, precisamos atentar para as nossas definições de beleza, de modo que elas não tamponem as definições de beleza das pessoas, né? Isso é muito importante, tá? Bom, aí eu chego no principal ponto que eu queria falar com vocês, né? Eu vou propor, é uma proposição mesmo, tá? Aqui, dessa reflexão, desse método que eu estou apresentando aqui de reflexão, de estudar um texto, olhar outro e tentar pensar as coisas que a gente tem visto, né, no consultório, na vida, né, nos nossos diversos locais de trabalho, tá? Que é o seguinte, né? Eu vou propor que a gente atingiu atualmente na sociedade contemporânea o estágio da meta-beleza, tá? Por que eu estou propondo um estágio de meta-beleza, tá? Eu estou bastante incomodada com as interpretações da beleza apenas pela modelagem, né? Pelos exemplos ou até pelas imposições do mercado capitalista, né? Da moda estética, da moda comum, né? De com o que você veste, o que você maquia, como é que se transforma seu corpo, né? Até mais recentemente, o que você vai tatuar, né? Eu acho que a gente atingiu um estágio de meta-beleza que é o seguinte, tá? É uma beleza sem forma, desde que haja uma transformação pessoal no corpo. É isso que eu tô chamando de meta-beleza, tá? Eu acho que a sociedade está organizada de um jeito que ela abriu espaço para as definições de beleza subjetivas. E cada um de nós está tendo a chance de construir essa definição.
Mas, por vivermos numa sociedade de capitalismo avançado, isso implica necessariamente uma transformação no corpo, tá? É isso que eu estou chamando de meta-beleza. Então, para prestar bem atenção no que eu estou dizendo, é o seguinte: eu não estou aqui mais falando só de imposições de modelo de beleza, né? Eu estou falando de uma meta-beleza no sentido de que cada um de nós vai ter uma, mas o capitalismo entra na imposição de você conquistar isso através dos artefatos tecnológicos, culturais que são produzidos, tá? O modelo passa a ser de menor importância e a transformação, seja ela superficial ou definitiva, ela é que passa a ter uma preponderância. Aí sim, pela força do capitalismo, da venda do produto de beleza. Produto de beleza aqui eu estou chamando tanto os produtos da superfície do corpo, do adorno do corpo, da vestimenta do corpo, ou como as tecnologias, como eu disse no início, né, que eu estava vendo lá com a minha amiga, a harmonização facial, que implica em injeções, né, em preenchimentos, ou a cirurgia plástica, as cirurgias corretivas mesmo, tá? Então, acho que a gente atingiu um estágio da meta-beleza. Não é o modelo que é supremacista agora, a gente está abrindo espaço para a subjetividade. Isso é muito legal, né? Mas, por trás disso, o capitalismo entra a reboque disso, produzindo produtos de beleza, tá? Produtos de beleza nesse sentido lato que eu disse aí. Qual teria sido, então, o estágio 1 da beleza, né? Então, essa beleza que eu chamei de meta-beleza é a beleza ponto 4, beleza corporal ponto 4. Qual seria a beleza corporal ponto 1, na minha humilde concepção? Ela seria uma fase onde ela não é necessariamente uma fase histórica, tá? Cada um de nós pode viver essas fases durante a vida, essas fases de beleza corporal, né? É onde a gente dava valor aos tributos evolutivos da beleza. Pintar a boca, como vocês estão vendo aqui, pode ser salientar, chamar a atenção para uma parte do corpo para atrair aí numa pegada reprodutiva, né, que a gente tem em relação ao corpo, né? Essa seria a beleza ponto 1, a beleza do pareamento. Eu não considero a beleza ponto 4, a beleza corporal ponto 4, uma beleza sexualizada, por exemplo. Eu acho que a gente não está nisso, né? A gente tem cada vez mais o desejo de satisfação pessoal, interna com a beleza, né? Com aquilo que a gente faz no nosso corpo, né? E não necessariamente para atrair um outro parceiro ou parceira, né? Então, no sentido reprodutivo, no sentido sexual ou no sentido afetivo, talvez, tá? Então, a beleza ponto 1 estaria mais ligada a isso. O que eu chamo de beleza ponto 2? Seria a moda, né? Seria uma beleza que a gente foi criando com acessórios e vestimentas, né? Que nos recobririam, tá? É uma beleza fabricada por recobrir o nosso corpo, tá? Então, por exemplo, é um famoso exemplo dos espartilhos, né? Na era vitoriana lá, né? Também, sobretudo uma moda europeia, né? Que atribuíam a beleza à cintura muito fina, né? Há relatos, inclusive, de mulheres que tiram as últimas costelas para que a cintura afine, né? Isso parece que ainda é praticado. Nesses estudos que eu estava lendo, desses textos que eu não vou recomendar, um deles ele fala da beleza da moda. Inclusive, vocês sabem qual é a pioneira ou a capitã dessa beleza da moda em relação às misses, por exemplo, era a Venezuela. A Venezuela fabricava, tem um monte de miss venezuelana que ganhou Miss Universo, Miss Mundo
esses concursos mais top, que elas viram embaixadoras do próprio país, porque os venezuelanos construíram uma indústria da beleza, mas aí com alterações corporais. Isso eu achei curioso, né? Era Venezuela e eu acho que não é mais, por toda a questão que eles estão vivenciando, a questão política que eles estão vivenciando lá agora. Então, o que eu chamei de beleza. Ponto 2 seria a beleza que recobre você, tá? Mais ou menos traduzida pela moda, o espartilho. E o que seria a beleza ponto 3? Eu chamei de beleza ponto 3 até em oposição à beleza ponto 4, que eu estou dizendo que é a meta beleza, que é a beleza corporal padronizada. Essa sim, a transformação estética, até interventiva mesmo, de padrão. Há algumas pessoas, então, por isso que eu digo, não é que a gente passou de fase, isso está posto em vários lugares do mundo ao mesmo tempo, e às vezes numa mesma pessoa, tá? Eu notei, olhando revistas, eu venho pensando nisso, né? Que, por exemplo, existem clínicas dermatológicas, né, que fazem procedimentos muito sofisticados e são muito reconhecidos, que as mulheres, né, ou os homens, tanto homens como mulheres, eles ficam muito parecidos depois do procedimento, né? Então, isso que eu acho que é a beleza ponto 3. É uma beleza que ainda ela altera o corpo, já não mais com o recobrimento, como na beleza ponto 2, mas ela ainda é muito padronizada, tá? E a beleza ponto 4, que eu tô te dizendo agora, né? É uma beleza, então, que eu chamei de meta-beleza, que é uma beleza que não tem modelo, desde que ela fabrique uma transformação corporal, tá? Isso foi o que eu entendi que a gente está vivendo em relação à beleza corporal, tá? E sobre o capitalismo, eu cheguei à seguinte conclusão, né? Antes de falar do capitalismo, só deixa eu fazer um adendo aqui sobre a beleza ponto 4. Eu acho que a gente caminha para uma diversidade absoluta de padrões de beleza. Padrões quase pessoais. Cada um vai ter o seu, cada um vai ter a sua nuance ali, né? Desde que a gente pratique uma transformação no corpo. Eu acho que os modelos explodiram, tá? Isso é importante salientar. Ela implica, às vezes, códigos grupais de beleza, sim, mas são grupos menores, mais próximos da gente, né? Talvez até guetos de beleza, né? Isso eu acho que é importante dizer. Guetos de beleza onde a gente se reconhece através de semelhantes, né? Mas de uma maneira muito mais particularizada, muito menos padronizada, tá? Deixa eu ver. E sobre o capitalismo? Eu queria ouvir os marxistas sobre isso, né? Porque eu acho que o capitalismo não é isso é uma questão subjetiva, isso é uma questão psicológica, a questão da beleza corporal. O capitalismo é rebocado por ela, ele usa isso para vender, para acumular. Na verdade, o capitalismo usa para acumular, né? Então, é a partir do estudo das empresas de beleza sobre essas formas de beleza que a gente vem constituindo, que eu chamei de beleza ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, inclusive nós estamos alcançando a beleza ponto 4, que é a meta beleza, eles se apropriam disso e utilizam disso para acumular em forma de produtos e tecnologias, tá? Mas eu tenho começado a pensar que nós rebocamos o capitalismo, e não só que o capitalismo nos reboca, tá? É claro que essas duas coisas acontecem, mas na questão da beleza, eu acho que perceber essa meta beleza se pondo leva o capital a produzir tecnologias para essa beleza o tempo todo, né? Ele vai rebocado por ela e não puxa ela, tá? Bom, e nós, né? Como é que a gente vai trabalhar com isso? Eu vou terminando, que já tem 40 minutos, e eu vou dar uma descidinha para ver se alguém fez alguma pergunta, quer falar alguma coisa, tá?
Obrigado pela paciência, eu tentei não cumprimentar ninguém, eles já puxaram a minha orelha por causa disso, né? Que eu interrompo a minha fala. Mas eu vou então terminando aqui com os fios condutores da prática psicológica, tá? Eu vou pôr um método, né, dividido em dois, né? O ponto 1 desse método é um percurso, é um caminho. E o ponto 2 desse método é uma tensão, tá? Qual é o ponto 1? Eu acho que a gente precisa trabalhar com cada uma das pessoas que trazem questões sobre a beleza corporal, a beleza, ou que a pessoa entende como ausência de beleza, ou como um dano à beleza, né? A gente tem que caminhar, por isso que é um caminho, é um percurso da beleza atribuída, que é a beleza que nós conhecemos, porque a gente depende do outro para isso sim, para uma beleza apropriada. Então, é um caminho da beleza atribuída para a beleza apropriada, tá? Então, essa pessoa, ela vai receber as atribuições o tempo todo, sim. Vai haver modelos também ainda, sim, né? Mas como ela vai cortar isso para ela mesma? O que ela vai escolher dentro disso, né? Não como submetimento ou simples recusa, mas como escolha. Então, tem um caminho psicológico da beleza atribuída à beleza apropriada, tá? Há um modelo, né, seja de massa, ainda, o modelo de massa ainda está posto, né? Lembra que eu falei? Beleza, ponto 1, 2, 3 e 4, elas não são evoluções históricas, elas estão postas. Há uma beleza de massa, um modelo de beleza de massa, ou até grupal, mais personalizado, tá? Mas esse modelo, seja único ou seja de massa, ele requer um trabalho psíquico de apropriação em cada um de nós. E nisso nós temos que ser parceiros e instigadores daquele que nós recebemos, daquele ou daquela que nós recebemos, tá? Então, um percurso de prática que vai da beleza atribuída à beleza apropriada, tá? Lembrando que aqui eu não toquei nos distúrbios graves em relação ao corpo, tá? Eu tô falando num sentido muito lato, tá? Às vezes, esse percurso da beleza atribuída à beleza apropriada em distúrbios mais graves é muito difícil, é muito penoso, a gente também tem que lembrar disso, tá? Mas, de um modo geral, em psicologia, eu acho que essa é uma atenção que nós devemos dar, tá? A segunda questão é a tensão que eu propus. Vai haver sempre uma tensão na questão da beleza corporal e a gente tem que atentar para ela. Essa tensão está entre a autorização de si a se apropriar de uma dada beleza construída singularmente e se autorizar a ela, tá? E aqui eu tô falando claramente, inclusive, dos procedimentos estéticos, tá? Algumas pessoas vão fazer o percurso de se autorizar a esse procedimento, sim. E nós precisamos entender isso dentro dessa meta-beleza pessoal, tá? É muito importante ser isso, tá? Então, ela vai se autorizar a um tipo de beleza construído singularmente. Mas vai haver sempre uma tensão, e nisso nós precisamos estar atentos aos limites, tá? A autorização de si e o reconhecimento de limites. Essa é a tensão que a beleza corporal, para nós psicólogos, precisa sempre estar ali posta na nossa mente como hipótese mesmo em relação às pessoas, tá? Então, há uma tensão entre a autorização de si a uma dada fórmula de beleza e ao que ela implica, a transformação corporal que ela implica, e os limites nessa autorização, tá? Porque nem tudo é possível e como é possível, né? A que custo pessoal isso é construído, né? E a pessoa precisa refletir sobre isso e precisa reconhecer esses limites e como ela quer lidar com eles,
como ela pode lidar com ele, como ela constrói um sentimento de si em relação a eles, tá? Então, assim, onde, como, quando, o que quero fazer com o meu corpo e como isso vai me afetar. Esse é o reconhecimento dos limites, tá? Então, psicólogos, a gente vai lidar com um percurso da beleza atribuída à beleza apropriada, isso é metodológico para nós, e com uma atenção que fica funcionando entre a autorização de si e o reconhecimento de limites, tá? Essa era a minha reflexão de hoje que eu compartilhei com vocês aí. Obrigada pela paciência. Hoje eu não falei muito, falei 45 minutos, né? Tô melhorando aqui minha lida aí com o Instagram e com as lives, né? Agradeço a atenção e a paciência, muito obrigada. Eu agora vou voltar um pouquinho para saber se tem alguma questão, né? Aí dentro dos comentários eu vi que subiu bastante, né? E eu vou dar uma olhadinha aqui. Muito obrigada pela presença, Carol, a Ju, Chico, Douglas, Ana Cristina, a Vica, Camargo, Virgínia Naia, Bel, o Miguel, Alessandra, Fernanda, muito obrigada, Paula. Ó, a Paula tinha me avisado que o microfone raspou. Vamos ver aqui. Falando em beleza... Ah, você está bonita. Muito obrigada, Elaine. Ai, você é uma graça. Obrigada. Ó, não tem nenhum comentário, nenhuma pergunta em si, né? Então, eu acho que vocês aí só apreciaram isso em termos de reflexão, de pensamento. E eu acho que a gente pode ficar por aqui e encerrar essa live. Muito obrigada pela presença de vocês. E, como sempre, eu deixo gravada, eu vou terminar aqui, vou fazer as minhas... apertar os botõezinhos corretos, como eu sempre me atrapalho. E eu deixo, então, a dica de leitura. Eu, então, estou satisfeita com a psicologia da beleza em termos teóricos. Se alguém tiver alguma dica, por favor, me dá, eu agradeço. Mas eu deixo a indicação do livro organizado por Humberto Eco, História da Beleza. É um livro muito, muito bacana, muito belo, na minha concepção. Eu não estou com ele aqui, ele está no consultório, eu estou gravando de casa, senão até mostrava para vocês, tá bom? Muito obrigada, Sabrina, eu que agradeço. Beijo, Ju, obrigada, Vivi, obrigada mesmo. Eu que agradeço por vocês estarem aqui, sempre muito carinhosos comigo. Beijo, boa noite para vocês. Vou encerrar aqui.